Você já ouviu falar que Santo Antônio é o santo casamenteiro? Mas será que ele realmente fazia casamentos? A história por trás desse santo vai muito além das simpatias e orações por um amor. Ele é conhecido como o Santo dos Impossíveis e sua vida foi marcada por milagres e compaixão. Hoje, vamos mergulhar na verdadeira jornada de fé e entrega de Santo Antônio. Nascido em uma época de grandes desafios para a Igreja, Santo Antônio dedicou sua vida a ensinar o Evangelho com amor e simplicidade. Mas antes de se tornar um dos santos mais populares do mundo, ele enfrentou dilemas, mudanças e fez uma escolha que transformaria sua missão. Sua história inspira até hoje milhões de devotos ao redor do mundo. O dia 13 de junho, em que Santo Antônio é celebrado, se tornou símbolo de fé, esperança e busca por milagres. Muitas pessoas fazem promessas, novenas e acendem velas em seu nome. Mas você sabe por que justamente essa data foi escolhida para homenageá-lo? A resposta está ligada ao seu último milagre e à fé que ele deixou viva, mesmo após a morte. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história de Santo Antônio, seu nascimento, vocação, milagres e o motivo pelo qual é invocado em causas impossíveis e no amor. Prepare o coração para se emocionar e fortalecer sua fé com esse exemplo poderoso de santidade e compaixão. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, com o nome de Fernando de Bulhões. Filho de uma família nobre e cristã, desde muito jovem demonstrava interesse pela vida espiritual. Ainda adolescente, trocou os luxos da casa dos pais pela vida simples no mosteiro, onde encontrou sua verdadeira vocação, servir a Deus com o coração inteiro. Ao ingressar na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, Fernando mergulhou nos estudos da Bíblia e da teologia. Era inteligente, dedicado e sedento por conhecimento. Mas algo ainda inquietava sua alma. Ao ouvir sobre os mártires franciscanos mortos no Marrocos, sentiu chamado para algo maior, viver e, se preciso, morrer pela fé. Movido pelo exemplo dos mártires, ele trocou a ordem agostiniana pela franciscana, adotando o nome de Antônio em homenagem a Santo Antão do Deserto. Com humildade, vestiu o hábito simples dos franciscanos e decidiu viver entre os pobres, pregando o evangelho com fervor. Era o início de uma missão que marcaria a história da Igreja. Homem ajoelhado recebendo um novo hábito franciscano de um monge mais velho, com fundo de floresta e luz dourada atravessando as árvores. Santo Antônio partiu para a África com o desejo de pregar aos não-cristãos, mas logo ficou doente e teve que retornar. Porém, os ventos o levaram para a Itália, onde encontraria seu verdadeiro campo de missão. Não foi por acaso, Deus o guiava para algo muito maior do que ele poderia imaginar. Deseja que eu continue com o bloco 3, a missão de pregar e transformar vidas, ou prefere que eu gere primeiro as imagens dos blocos 1 e 2? Na Itália, Antônio viveu escondido e em silêncio por um tempo, servindo em tarefas simples. Mas em um encontro entre frades, foi convidado a fazer uma pregação improvisada. Suas palavras tocaram profundamente a todos. Era como se o próprio Espírito Santo falasse por ele. A partir daquele dia, Santo Antônio foi enviado a pregar por toda parte. Por onde passava, suas palavras convertiam corações. Ricos, pobres, pecadores, todos se rendiam à força de sua mensagem. Dizem que ele pregava até mesmo para os peixes quando as pessoas se recusavam a ouvi-lo. E os peixes emergiam das águas, em silêncio, como se reverenciassem a palavra de Deus. Um dos milagres mais famosos de Santo Antônio foi o da mula que se ajoelhou diante da hóstia consagrada. Isso aconteceu para provar que Cristo está realmente presente na Eucaristia. O animal ignorou comida comum para reverenciar o Santíssimo. O milagre silenciou os incrédulos e fortaleceu a fé de muitos. Santo Antônio não apenas pregava, ele tocava as feridas da alma e do corpo das pessoas. Leprosos eram curados, famílias restauradas, pobres amparados. Era amado por onde passava porque levava esperança real, com palavras e atitudes. Sua vida se tornou um reflexo do amor de Cristo em ação. Em 1231, aos 36 anos, Santo Antônio adoeceu gravemente. Mesmo fraco, pediu para ser levado a um convento em Pádua. No caminho, ao avistar de longe a cidade, sussurrou: "Vejo meu Senhor." Foi sua última frase. A morte de Antônio comoveu milhares de pessoas. Ele partiu, mas deixou uma luz que jamais se apagaria. Logo após sua morte, inúmeros milagres foram atribuídos à sua intercessão. Em apenas um ano, a Igreja o canonizou. Foi um dos processos mais rápidos da história. A fama de sua santidade já era conhecida em vários países, e seu nome passou a ser invocado com fé por milhões de devotos. Seu túmulo, em Pádua, se transformou em um dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo.
Ali, muitas graças continuam sendo alcançadas. Em 1946, foi declarado doutor da Igreja, um título dado apenas a santos com grande sabedoria espiritual e doutrinal. Santo Antônio continua sendo um farol de fé para os aflitos, os solitários e os que buscam milagres. Sua história é mais que tradição, é um testemunho de amor, entrega e poder divino. Ao conhecer sua vida, percebemos que o impossível, com fé, pode se tornar realidade. Santo Antônio é conhecido mundialmente como Santo Casamenteiro, mas essa fama veio de sua compaixão pelas famílias e pela reconciliação dos lares. Ele ajudava casais pobres a se casarem, doando dotes e orientando com sabedoria. Por isso, até hoje, é invocado por quem busca um amor verdadeiro ou deseja restaurar seu casamento. Outro símbolo marcante é o pão de Santo Antônio. Ele distribuía pães aos mais necessitados, e após sua morte, muitas pessoas começaram a doar pães em agradecimento às graças alcançadas. Até hoje, é comum encontrar igrejas que distribuem o pão abençoado, símbolo da generosidade e da providência divina. Santo Antônio é representado quase sempre segurando o menino Jesus nos braços, porque, segundo a tradição, ele teve uma visão em que o próprio Jesus apareceu a ele. Essa imagem simboliza sua intimidade com Cristo e a pureza do seu coração. É por isso que muitos altares trazem essa representação tão delicada. A devoção a Santo Antônio é tão forte que ultrapassou fronteiras, culturas e idiomas. De igrejas em pequenas vilas a grandes catedrais, sua imagem está presente como sinal de fé, esperança e milagres. Ele continua sendo um intercessor poderoso, principalmente nos momentos de desespero e busca por direção. A vida de Santo Antônio nos mostra que Deus usa os humildes para grandes propósitos. Ele não buscava fama, mas foi exaltado pela sua fé inabalável, sua entrega ao próximo e sua devoção verdadeira. Sua história é um convite para vivermos com mais amor, simplicidade e confiança na providência divina. Se você está passando por dificuldades no amor, na família ou nos caminhos da vida, faça uma oração sincera. Santo Antônio intercede por aqueles que têm fé. Não há impossíveis para Deus quando o coração está aberto. Sua vida pode mudar com um simples sim à presença divina. Que a história de Santo Antônio renove sua esperança e te inspire a buscar o que é justo, puro e verdadeiro. Ele não era apenas o santo do amor, mas o santo da palavra, da compaixão e da transformação. E tudo isso está ao alcance de quem crê e se permite ser moldado por Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Deixe nos comentários seu pedido de oração ou seu testemunho. E lembre-se, Santo Antônio foi um instrumento de Deus na terra, e pode ser um canal de bênçãos para a sua vida também. Que a paz de Cristo esteja com você.